Operação no Rio, o relator da PEC da Segurança, o deputado Mendonça Filho, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, discutiram o cronograma do projeto. Direto para Brasília, com a repórter Vitória Bel, chegando aqui com as últimas informações, quando o documento deve ser apresentado afinal, e o parlamento agora quer pressa, Vitória. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago, e a todos que nos acompanham. O Mendonça Filho disse que vai apresentar o parecer dele no dia 4 de dezembro. Isso foi decidido depois de uma reunião entre ele e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que definiu um calendário, portanto, de audiências públicas nas próximas semanas na comissão especial que está analisando essa PEC e a apresentação final do parecer no dia 4 de dezembro. Hugo Motta chamou o Mendonça Filho para conversar na tarde de hoje, dessa quinta-feira, justamente para sentir como que estava a evolução do texto da PEC da Segurança e para saber se dava para antecipar esse texto e levar como que estava essa situação e esse clima para o presidente Lula. O Hugo Motta e o presidente Lula que devem conversar sobre esse assunto e se reunir nos próximos dias para falar sobre as pautas prioritárias da segurança, entre elas a PEC da Segurança. E Mendonça Filho, nessa conversa com o Hugo Motta, disse que a PEC da Segurança, por mais que exista ali pressa diante da situação, é necessário que se façam ainda as audiências públicas para ouvir, por exemplo, a própria Polícia Federal, ouvir os governadores, especialistas no tema, para que ele possa fechar um relatório que seja ali detalhado. Lembrando que a PEC da Segurança original, o texto original do governo prevê uma centralização das operações contra facções criminosas na Polícia Federal, que funcionaria ali como uma espécie de agência para regular todas as operações também que ocorressem pelas polícias civis, mas os governadores não querem isso, como disse o próprio Ronaldo Caiado agora há pouco em entrevista a vocês. Então, o Mendonça Filho, que também tem esse perfil de centro-direita, vai tentar achar uma saída, de acordo com ele, para tentar fazer essa cooperação, essa coordenação entre as polícias estaduais, para que essas operações contra organizações criminosas aconteçam de forma coordenada, mas sem uma superioridade ou um comando da Polícia Federal. Resta saber como que isso vai ser tratado de fato no texto que ele vai apresentar no dia 4 de dezembro. Lembrando também que o Mendonça Filho quer colocar nesse mesmo tema, nesse mesmo texto, o fim da progressão das penas para quem for líder de organização criminosa. Tiago. Então, a discussão também no âmbito do Congresso Nacional, o cronograma dessa PEC da Segurança, que divide os governadores também, como a gente viu nessa entrevista de hoje lá no Rio de Janeiro. A Vitória volta daqui a pouquinho com outras informações. Deixa eu perguntar para a Dora Kramer e também para a Deise Ciocari. Dora, agora o Congresso Nacional também entrando nessa discussão em relação à PEC da Segurança. A questão é saber se essa PEC estivesse valendo aqui no Brasil, o que poderia ter alterado, o que poderia ter mudado, e talvez ainda haja algum tempo para se mudar algum ponto, tentar convencer mais os governadores, ou é uma PEC que talvez já seja natimorta? Dora? Olha, eu não sei como é que isso vai se dar no parlamento. Eu acho que ela deve, até o deputado Mendonça Filho deixa isso muito claro, em função disso tudo que está acontecendo, claro que as coisas se apressam no Congresso, né? Diz que amanhã o governo promete enviar o pacote antifacção e deve ter o apoio, até mesmo da oposição. A PEC divide mais, mas eu acho que ela deve passar por um novo entendimento, né? Em função da necessidade, o governo quer colocar isso em andamento, ok, mal não vai fazer. Agora, o bem também, eu vejo gente que entende do riscado, que não é político, tá? Esse pessoal especialista, antropólogos, ex-policiais, ex-secretário de segurança, gente que estuda, dizendo, aí tem uma divisão, né? Dizendo, a grande maioria diz que ela é desnecessária, que não adianta. Quem apoia também não faz com entusiasmo, nem acha que ela vai resolver. Algo assim como, bom, mal não vai fazer. Aprova, mas obviamente que não será a solução. O Congresso só pode se mexer nesse aspecto, né? Esse aspecto legislativo, de dar visibilidade a determinadas propostas, mas nessa questão que a gente está tratando, que a gente está vivendo de segurança pública, claro, o Congresso é um suporte, mas os poderes executivos, federal
e estadual aliados ao judiciário que estão, na verdade, os executivos, o judiciário também é suporte, no chamado, para usar uma expressão antiga, teatro de operações, que é nessa que opera o crime organizado. Saber se o governador Caiado te convenceu na resposta, né? Porque ele tem uma retórica que a gente sabe, é um político experimentado e tal, mas, e claro, é saber se isso vai funcionar na prática. Se algum benefício isso trouxer para a segurança pública, isso é válido, né? Claro. Pois é, Thiago. O Caiado trouxe uma informação que eu acho que é muito importante aqui. Ele falou que nos últimos anos o governo federal investiu apenas 5% de todo o montante que foi para a segurança pública no estado de Goiás. E aqui a gente vem para um fato importante, né? Qual é a grande crítica dos governadores em relação à PEC da segurança? E por isso que eu acredito, muito antes do Caiado falar qualquer coisa, eu acredito que a PEC da segurança ela não vai resolver de forma alguma o problema. Porque os estados, a PEC da segurança pública, ela está querendo dar mais autonomia para os estados. Mas, no fundo, o que acontece? Eles vão ficar com uma responsabilidade maior ainda em relação à verba da segurança pública. Então, os estados eles já investem em torno de 82% do valor em segurança pública vem dos estados. O governo federal ele participa com cerca de 10%. Então, a PEC da segurança ela está dizendo que ela vai dar mais autonomia para os estados, mas ela não fala em repasses, ela não fala em contratos, ela não fala em treinamento de pessoal. Então, muito antes do Ronaldo Caiado falar isso, só pelos números oficiais que a gente tem, eu acredito que essa PEC da segurança deve passar no Congresso Nacional por causa do momento delicado, mas ela não vai resolver. Deixa eu trazer aqui para o debate de vocês